Batuques e confetes. Olá, pessoas! Aqui é a Nath Fischer e chegamos ao nosso 138º episódio, né, Gabriela? Episódio 138, né, Nath? Aqui é a Gabi Moreira, gente. E nós chegamos em mais um episódio que eu vou falar pra vocês, gente. A Nath fã tá on nesse episódio. Ah, tô um pouquinho, né, Gabi? Mas, gente, não é Sandy nem Júnior, tá? É a Nath fã carnavalesca. Pô, gente, então vocês já sabem, né, cara? Quem acompanha a gente já ligou os pontos aí. Quem é o nosso convidado, Nath? De 4 às 11 da casa, chama ele, por favor. Bom, gente, e para finalizar esse mês de aniversário aqui do Batuques, né, a gente tá convidando alguém que a gente tá tentando conciliar a agenda há muito tempo, né? Talvez seja alguém, um dos grandes responsáveis por eu gostar tanto de carnaval hoje em dia, né? Pedro Luiz, gente, nada mais nada menos do que Pedro Luiz. Tudo bem, Pedro? Conseguimos. Consegui. Aliás, eu tava lembrando esses dias, eu acho que você não sabe disso, você foi a primeira pessoa que eu entrevistei quando era estagiária. Na MEC. Não, na Roquete Pinto. Na Roquete Pinto, que legal. Ó, minha primeira entrevista. Não sabia dessa estreia. Era. É isso, Pedro, para começar, a gente tem uma pergunta aqui super clichê, mas a gente não desapega dela, que é como é que o carnaval entrou na tua vida? Na infância mesmo, na história do bairro sul da cidade da Tijuca, a rua onde eu nasci tinha muita música. O lado da rua que eu morava era sem saída, então tinha uma configuração de pracinha no fim e muita brincadeira de rua, muitos músicos, né? Alguns que viraram profissionais, outros que eram amadores e que tornavam o ambiente da rua muito musical. Minha família gostava muito de música, né? Gosta, mas desde que eu era muito menino, minhas irmãs 3 mais velhas chegaram a cantar quase que profissionalmente, né? Nos festivais estudantis da década de 60. O violão chega lá em casa para elas, eu devia ter uns 6 anos de idade, talvez, e aí chega um violão incrível, elas fazem aula de violão. E o ambiente era musical, e tinha tido um bloco já, isso eu não me lembro, porque eu talvez fosse muito pequeno, ou talvez até, não sei se eu já era nascido na rua, que era o Boca de Sapo, mas o Boca de Sapo eu só sei de história, de ouvir dos meus irmãos contarem, e depois a mesma pessoa que conduziu o Boca de Sapo, que era o Hilário, que era uma figura curiosa, assim, que tinha uma ligação com o batucado, os filhos dele também viraram bons batuqueiros depois. Ele montou um bloco, aí já comigo, já ali adolescente, que era o Coração das Mamães, que ele comprou as peças e coordenava ali os ensaios. Isso foi ficando cada vez mais presente na minha vida. Havia outros blocos no Andaraí, tinha o bloco do Pijama, o Flor da Mina no Andaraí, que desfilava também no desfile dos blocos, junto com onde desfilava o Cacique, onde desfilava o Bafo da Onça, onde desfilava o Canários de Laranjeiras, desfile de blocos mesmo no centro da cidade. Mais para a Muda, tinha os blocos da Muda, tinha muito carnaval de clube também, né? Aí tinha muito para os clubes ficar naquela rodinha, tentando arrumar namorada, aquelas coisas assim da infância. Os bailes carnavalescos também eram muito comuns naquele momento, né? Aí já na adolescência minha, a gente faz uma vaquinha, os amigos mais chegados, assim, para comprar um instrumental de escola de samba para batucar quando a gente decidisse, ou para ir para o Maracanã batucar, ou no Réveillon, ou na Copa do Mundo, dos campeonatos de futebol. E isso foi me aproximando ali da coisa do batuque. Alguns amigos meus de infância, um da rua e outro da escola, muito cedo viraram batuqueiros também da bateria de Salgueiro, o Joel e o Tonho, e aquilo também me encantou, né? Eu tocava muito intuitivamente, eles também, só que eu era intuitivo, que acabou se profissionalizando mais porque eles frequentaram bem a bateria do Salgueiro, que era bem próximo, na rua da escola onde eu estudei, fiz o primário. Então, todas essas coisas, depois comecei aí a gente era muito duro, mas eu e meu irmão, a gente ia para a concentração das escolas de samba, e ficava no entorno ali, olhando, ali ainda na Presidente Vargas, o povo se preparando, depois ia para trás do recuo ali da bateria
ouvia a bateria, e era um tapume ainda, né? Era diferente, porque aí não tinha ainda o sambódromo, né? Então o recuo era de tapume, então a gente conseguia ficar bem perto. Eu lembro da primeira vez que eu ouvi a bateria, que eu fiquei muito, muito, muito emocionado. Eu fiquei assim, ficava dando estrela, pulando para lá e para cá, que foi uma coisa que me encantou. Então, é assim, o carnaval estava na minha vida. Aí, mais tarde, eu encontro com os parceiros da parede, um reencontro com isso. Quer dizer, um pouco antes, né? Ainda tocando com as Asdrubal, que é quando eu começo a me profissionalizar, quando eu mudo para São Paulo, a gente fazia muito para chamar, especialmente para o espetáculo infantil gênero que a gente tocava antes da peça do Asdrubal, que era do Mães e Manias. A gente saía com os instrumentos de samba tocando para atrair a atenção da galera que estava no Sesc para ir para o espetáculo. Então sempre teve um pouco essa coisa da rua com a batucada. Na parada voadora do Circo Voador, do primeiro Circo Voador que eu fiz parte da banda voadora, a gente saiu em cortejo também, o Antônio Saraiva, que é parceiro de longa data, tocando sax, eu tocando repique. Então tem essa ligação mesmo de intimidade, de paixão por isso, que torna com força depois, de uma maneira que a gente não imaginava, quando a gente usa fazer com a parede uma oficina de percussão, usando o instrumental da escola de samba para tocar, para fazer ali no ano de inauguração do Sesc Vila Mariana, uma oficina com esses moldes que viria a ser do monobloco, né? Aplicando nas minhas canções que estavam nos discos da parede, esse instrumental de escola de samba para as minhas canções, uma adaptação para ali. A gente brinca com os alunos, faz um mini desfile pelas instalações do Sesc, e quando volta para o Rio resolve fazer a oficina permanente, e aí são 25 anos de história. Você falou esse negócio do Maracanã, eu acho muito legal, né? Porque meu pai tocava caixa e ele começou a tocar na torcida do Fluminense também. Só a torcida que era diferente, né? E foi a primeira caixa que eu tive, né? Quando eu decidi tocar caixa, foi a caixa que ele me deu, assim. Acho muito legal esse relacionamento do carnaval, da batucada com futebol também, né? E no meu tempo de torcedor, eu morava muito perto do Maracanã, a gente também era muito duro, ia ali, normalmente geral, e às vezes conseguia, por algum favor, alguma cortesia, ir parar na arquibancada. Teve uma época que a gente pulava pulava da geral também, mas tinha que ser na hora do hino, porque os guardas não podiam se mexer, a gente aproveitava para pular e depois tinha que subir para os guardas não buscarem a gente, não expulsarem a gente do Maracanã. Mas nessa época de torcedor, a charanga do Flamengo era uma torcida, era um acontecimento muito forte, né? Era tipo uma orquestra voadora, era percussão e sopro, né? Era tipo uma fanfarra dessas que era clássico da torcida do Flamengo, tocando o jogo inteiro, marchinhas carnavalescas e puxando as canções. Enfim, era muito, muito interessante, muito bonito, muito emocionante. E eu acho que isso, de certa maneira, faz parte da minha alma carnavalesca também. Você falou de Salgueiro, né? Eu acho muito legal, assim, todo show que eu vou no Mono do Salgueiro, ninguém diz que você é salgueirense, né? Imagina, não dá pra perceber de jeito nenhum. Não, mas eu gosto muito dessa escola de samba. Eu cheguei a ser comentarista um ano da Globo, naqueles comentaristas que eles juntam ali do mundo da música, do mundo do samba. Foi muito bacana também, mas eu sempre fui muito apaixonado pelas escolas de samba. Eu sou salgueirense, mas eu tenho admiração por todas as ondas das grandes escolas e das escolas não tão grandes, por suas peculiaridades, por suas resistências, né, e por seu repertório, né? Escolas de samba, assim, samba dos anos 70 e 80, eu sei muitos, muitos, muitos de cor e amo aquilo de paixão incrível. Mas, fala de ser salgueirense, mas o samba que você concorreu foi pra minha escola, foi pra Vila, né? Então Foi pra Vila, e quase levamos, né? Foi. Eu fui na final, eu lembro que eu não fui a disputa nenhuma, mas na final tava lá. Demos na final. Não, eu acho que essa coisa de ter concorrido ao Samba Enredo para você como compositor deve ter sido muito legal também, né? Porque é o contrário daquela composição que você faz, lança, apresenta para os parceiros e tal, tem essa concorrência, vamos dizer assim. Foi uma experiência forte, assim, mas não é o meu território, né? Foi muito por insistência do Tunico da Vila, né? Filho do Martinho,
e da Suzana, que é atriz e que era nossa parceira também do samba, mais o professor Tales. Foi uma coisa de camaradagem. O samba, eu gosto de samba, acho samba bem bonito, mas não é realmente meu universo. Aquilo ali é um expediente muito específico, eu me sinto um pouco intruso. Eu gosto mais de ser visita ali, ser torcedor, né, me cabe mais essa roupa ali na escola de samba do que propriamente como disputa de composição, né? Eu acho, né, ontem a gente gravou com a Narimara, eu estava até comentando isso com ela, que a gente acaba sendo mais da rua quando a gente entra nas escolas. Eu estou fazendo a oficina da Vila agora, né, do Celeiro. Que Pra demais. mim entrar, eu estou tentando, estou fazendo barulho lá. Eles estão me adestrando quase. Mas quando a gente entra lá, eu acho que é um aprendizado, né? Eu falo muito pro meu professor assim, eu falo, PV, eu sei que eu toco muito mal, se você quiser me cortar, pode me cortar, mas deixa eu ficar aqui sentadinha, eu fico, sei lá, dando tala baixo para as pessoas, dando a baqueta que quebrou, mas deixa eu ficar aqui. Não, é uma escola mesmo. É uma escola de vida, é uma escola de música, é uma escola de convivência, e que tem um legado realmente assim, absurdo de realização e de identificação com áreas da cidade, com histórias da cidade, né? É uma resistência muito importante e que mudou muito nos últimos anos por um lado bom também, ter um acolhimento como a cidade do samba, né? Tem os barracões um pouco mais cuidados, né? Lógico que tudo nesse mundo tem muita política envolvida, então tem sempre suas filigranas, mas eu acho que é um patrimônio que realmente é uma das maravilhas do mundo. Acho que as escolas de samba do Rio de Janeiro são realmente um patrimônio impressionante. Aí, Pedro, e você comentou nessa coisa dessa ligação sua com música e depois com a percussão, tudo, né? Eu fiquei pensando muito da relação da minha família, né? Que a minha família já trabalhava assim nos bastidores, né? Meu pai fazia carro alegórico, minha mãe era da cozinha, depois virou peruqueira, tudo. E isso a gente foi meio que levando assim, não que eu tenha nenhum talento artesanal, porque eu não tenho. Meu talento é fazendo conta, matemática, enfim. Mas eu acho que isso é muito legal, assim, que aí a família é um conhecimento da família, entendeu? A gente vai compartilhar. Eu não sei fazer peruca, mas eu sei onde compra cabelo, onde faz isso, onde faz aquilo. E eu acho que vai se compartilhando, a família vai vivendo aquilo junto, né? Então, são várias maneiras de viver o carnaval, né? Isso é muito bonito que você está falando, porque tem uma coisa de geração para geração que vai passando ali, uma coisa familiar, uma coisa local, numa coisa comunitária muito, muito importante que a gente vê ali no espetáculo, que aí já tem quem está patrocinando o desfile, mas a coisa da construção é paulatina e durante todo o ano, a ligação daquelas pessoas da comunidade e da escola ali, dos barracões, aquilo ali é muito, muito impressionante, realmente de uma riqueza assim, emocionante. Não, e a gente falou, né, de bateria e tal, eu acho que uma coisa que muita gente talvez hoje não saiba é que eu sou aquela fã chata do Pedro, gente, eu acho que eu perturbo ele, deve ter mais de 10 anos já. Que o Pedro começou na oficina do monobloco, ele cantava, mas você tocava também, né? Você dava aula no início. Eu dava aula de repique, na verdade, porque eu tinha um pouquinho desse conhecimento bem, bem básico de rua, de tocar nos blocos, de tocar, né? Mas quando a oficina começa a evoluir mesmo e crescer e o nível técnico começa a aumentar, isso é uma coisa que cabia muito mais. Bom, hoje em dia o CA que faz que não só toca repique muito bem, como é um ritmista e baterista excepcional, né, e que é dedicado a isso há muitos anos, e que a partir dali, de quando as oficinas começam logo no primeiro ano, quando viram sucesso, todos vão frequentar a escola de samba, especialmente através do Dilon, que são um grande mestre, que só não tocar na Grande Rio, depois o CA foi tocar na Mangueira, tocou alguns anos na Mangueira. Ele se dedicou mesmo a entender não só a linguagem, como a técnica do instrumento de samba, e toca um repique refinadíssimo. E eu, na verdade, nunca me dediquei a ser um instrumentista, né, um compositor, um poeta, talvez um cantor e um cantautor,
que utiliza os instrumentos de uma maneira muito particular, muito pouco formal, né? Muito pouco técnica, é mais intuitiva e de ideias, né? Meus instrumentos são usados para sustentar as minhas ideias musicais. Eu gosto de compor inclusive os arranjos, né? Algumas levadas no monobloco do Repique até hoje estão lá, são minhas, que eu criei nos primeiros anos de oficina, mas que também foram sendo sofisticadas e burladas, né? Levada do samba charme, do funk, uma das levadas do funk também, do funk carioca, no Repique, são coisas que ficaram dessa minha inspiração mais do que, na verdade, técnica, né? Então, quando a oficina começa a avançar e vira, eu acho que é uma oficina muito exemplar. O Celso é uma pessoa que já dava aula há muitos anos e que com uma vocação e uma dedicação pedagógica impressionante, e ele, acho que ele, junto com o CA, com o Sidon, com os outros parceiros, os outros colaboradores, uns que estão há muitos anos, outros que estão há menos tempo, mas não são menos importantes, eu acho que desenvolveram mesmo uma coisa que mudou algumas coisas na economia criativa do carnaval. Muitas oficinas de percussão se inspiraram naquilo ali, algumas mais recentes nem sabem que aquilo ali, em 2000, aquilo ali não existia, né? Tem duas coisas aconteceram. O bloco sujo, que é incrível, que é o bloco, né, que não tem esse rigor, nem essa preocupação, e nem por isso é menos, mas é só diferente. E ali, com esse desenho que começa no monobloco, havia umas outras, havia ainda a oficina do Rio Maracatu é anterior do monobloco, mas essa oficina de samba que aproxima, eu acho que uma classe média e branca das escolas de samba, e que leva as escolas de samba um pouco para perto dessa galera, eu acho que o monobloco tem uma responsabilidade e autoria fundamental nisso. A gente levou todas as velhas guardas das grandes escolas de samba para dentro da fundição, para quebrar um preconceito que, afinal de contas, quem são esses brancos usando aí o instrumental da escola de samba? O que esses caras estão fazendo? E muitos deles foram lá, Jurandir, né, grande compositor da Mangueira, todas as velhas guardas, Zé Luiz com a galera do Império, o Wilson das Neves com a galera enfim, o Wilson das Neves acho que era Império também. Toda a galera de Mocidade, o Salgueiro, a Vila, todas as velhas guardas foram lá. Lingueira, todo mundo. E o Portela, foi realmente... Eu acho que o monobloco tem esse crédito de ter feito essa aproximação com muito respeito. E isso, com o tempo, né, isso se revela quando a gente vai para dentro do Cacique de Ramos receber uma comenda dos fundadores do Cacique, do Fundo de Quintal, pela contribuição ao Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, né? Uma instituição como o Cacique, né? Tem esse reconhecimento. Eu acho que isso diz muito do que realmente vem sendo feito nesses quase 25 anos. Eu acho muito legal esse início ali, né? Vocês, o pessoal do Rio Maracatu, que você falou, o Banga também. Que assim, óbvio que eu acredito muito em energia, né? Então acho que a energia dali estava propícia. Mas assim, eu acho que esse carnaval todo que a gente tem hoje no Rio, né? Essa quantidade de oficina, como você falou e tudo isso, deve muito a vocês ali naquele momento, porque o carnaval. Eu lembro da minha infância, início de adolescente, carnaval no Rio era ir pra praia e só, era ver desfile de noite. Não acontecia. Aí tinha a banda de Ipanema, Bola Preta, e que não estavam tão grandes naquele momento como hoje, né? Eu ainda vou arrumar tempo para fazer meu mestrado, mas meu sonho de mestrado é como as oficinas e o Passo lá no início colaboraram para o carnaval virar o que virou hoje. Super bem observado, porque quando o Celso aproxima o método do Lucas e o próprio Lucas nos primeiros anos da oficina, é um outro ingrediente fundamental para se chegar num resultado muito mais rápido, muito mais definitivo de se tocar com qualidade a serviço dessa diversidade toda musical. E isso também acho que é bacana, uma coisa que o monobloco fez foi botar esse instrumental a serviço da diversidade musical brasileira toda, né?
A gente, ano passado, teve lá no final do ano na oficina, né? A gente tem uma série no YouTube que a gente procura e faz uns bem mini doc mesmo, assim, de uns 3 episódios. A gente vai a uma oficina, a gente tenta por mês, mas confesso que agora tá difícil ser por mês. Mas conhecer o trabalho da oficina fora do carnaval, né? Porque muita gente pensa que é só o carnaval. E eu fiquei fascinada, assim, com ter prova, tudo isso. Agora eu tô começando a oficina do sargento, mas eu confesso Que que pra mim legal. foi muito difícil, assim, sargento monobloco, sargento monobloco. O sargento ganhou por ser aqui na Estácio, é caminho, né, de voltar do centro pra Vila Isabel, ele ganhou uns pontinhos. Não, é um bloco fabuloso, bloco sensacional, né? É muito eu tô e também é totalmente discípulo do, né, toda vez que a gente conversa, eles também são, assim, monobloco, sargento são os blocos que mais passaram por aqui. Mas os Legal. meninos falam muito isso, né, que muito do que eles aprenderam, eles começaram ali com o Lucas no início e vocês pra eles são o exemplo de bloco. Não, mas o que eu digo, o sargento ainda tem essa proximidade de ter o monobloco como referência. Tem alguns que vieram depois que não sabem mesmo, isso não é um problema, não. Não sabem porque isso andou, isso virou uma joia, virou um patrimônio do carnaval de rua do Rio de Janeiro mesmo. E alguns lugares até fora do Rio de Janeiro se inspiraram também nesse talvez padrão, né? Dessa escolha que o monobloco fez através da batucada dos instrumentos de escola de samba, que são uma coisa encantadora, né? Se junta porque a batucada que tem, mesmo que não seja organizada, mais espontânea, é muito atraente. Sempre vai juntar gente em volta. E eu acho que o monobloco conseguiu uma excelência ali que se vale dessa coisa que é sonora mesmo, quando aquele grave bate, quando aquela orquestração se efetiva, aquilo é muito incrível. E aí também entrando essa qualidade com a qual a bateria do monobloco convive, essa qualidade que a oficina entrega, tornam tudo mais atraente. Você vê as pessoas estão do lado de fora na função, ou no próprio desfile, mas na função você vê isso mais evidentemente. As pessoas assim na grade, perto da bateria, encantadas de ver um amigo, de ver um conhecido, de ver... isso acho que foi também um grande ativo do monobloco, querer estar ali. Poxa, meu amigo está ali, meu parente está ali, né? Eu quero estar ali também, né? Eu posso estar ali também. Isso Não é puxar saco, mas a minha vontade de tocar veio dos ensaios da função. Eu gesto ela há muito tempo, agora foi. muito bem, escolheu muito bem, escolheu um bloco maravilhoso. Tô ali, monobloco Sargento e Vila, meu coração tá dividido. Só faltam vocês, vai ser o próximo. E tem um negócio que, assim, pra mim foi uma experiência, acho que por acompanhar vocês há tanto tempo também, né, que eu nunca tinha ido a um desfile do monobloco no Rio. Eu tenho ansiedade, né, então pra mim aquele tumulto muito, eu fico ali às vezes meio desconfortável. E no último carnaval antes da pandemia, eu passei em Belo Horizonte. E eu falei, quando você tá fora de casa é tudo mais fácil, né, tomei meu floral e fui. E ver Mas o monobloco em BH... Você foi no mais radical de todos, né? É. Não, eu tenho foto que ninguém acredita, eu tenho foto na corda, eu lembro de uma hora que o Ceal olhou pra mim, né, eu tinha comentado com ele antes, né, durante o desfile, e ele, tipo, deve ter falado, você tá louca, não é possível. Não, era o desfile mais cheio da gente. Era? Foram os desfiles mais cheios e ali era intenso, em volta daquele... Porque ali no Mineirão é amplo, né, então a gente fica bem aberto, cabe muita gente. É verdade. No ano que eu fui, você não tava. Você tava um ano antes que eu tava em BH, mas eu não fui. Aí no ano seguinte, as minhas amigas todas foram, eu falei, agora eu vou. Foi no último, que eu acho que foi na véspera de alguma coisa que não dava para eu estar. Foi véspera de pandemia, né? Foi aquela coisa. Não, a gente não sabia, mas sim. É. Mas é porque teve alguma coisa conflitante e acabou indo, acho que o Igor e o Bigoli e cantou. O Biano, acho que tava também. O Igor e Biano, então. O Biano cantando. O Biano e o Eric, que era um cantor de lá que... Laias. Foi alguma duplicidade que a gente teve que estar em um outro lugar. Eu não me lembro exatamente o que foi, que no último de BH eu não consegui estar. Eu digo que o grande problema do carnaval é ele ser no Brasil inteiro na mesma época, né? Porque meu sonho é passar o carnaval em Recife por causa dos maracatus, mas aí eu fico, Rio, agora BH, eu fico, um dia vai dar de fazer tudo. É incrível, é uma experiência fabulosa, fabulosa. Né?
Eu penso em tentar agendar ali com uma noite do Dendê, de repente, que é antes, dá para conciliar. Boa. E Pedro, eu imagino que para você, né, agora vocês não estão mais fazendo BH, mas São Paulo. Aliás, ano que vem eu tô pensando seriamente em São Paulo, porque eu vou tocar com o Sargento um dia antes, então acho que eu já avisei pra Nicole, acho que eu vou ficar contigo e vou assistir um monobloco depois. Mas são 3 praças, assim, com... Pelo menos, eu nunca passei o carnaval em São Paulo, mas eu tenho experiência de Rio e 2 anos em BH, assim. São carnavais parecidos, mas diferentes ao mesmo tempo, né? São diferentes, porque são populações muito diferentes, né? Em BH, assim, a gente teve que pisar com muito cuidado, porque os blocos lá vinham de bandas locais, né? Foi um carnaval que foi se construindo, e eu falei muito para isso para os meus parceiros, né? Falei muito sobre isso com os meus parceiros, quando, né, para ir com cuidado, porque com certeza ia ter um pouquinho de olhar atravessado por... E era um carnaval muito politizado também. E o monobloco, em geral, é mais neutro nesses posicionamentos, porque respeita as diferenças ali de cada um de pensar politicamente. E em BH não, era um carnaval muito engajado, muito politizado, muito carnaval progressista, evidentemente progressista. Isso, então foi um carnaval que a gente teve que pisar com mais cuidado, mas que acabou virando o maior desfile de todos e muito popular. Muito, muito, muito. E em São Paulo sempre foi um desfile mais controlado, porque isso aconteceu no Rio esse ano, né? O desfile do monobloco esse ano, a entrada era controlada, não onde qualquer um podia entrar, mas todos eram revistados, inclusive a gente. E em São Paulo sempre aconteceu. Sempre os acessos eram enfim, são acessos. Tem acessos, tem portões, não são portões, mas corredores de acesso, o que faz impor um certo respeito no sentido para quem vai para roubar, ou vai para arrumar confusão. Isso dá uma segurada nesse ímpeto que é muito comum quando se junta uma grande multidão, tanto mais num evento gratuito, né? Esse ano no Rio a gente teve um evento com 0 acontecimento. Tinha muita polícia, o que é um pouco às vezes incômodo, mas que depois, na hora da festa, em que está aquela massa, aquela multidão, você já não percebe isso, e a catarse da música com a batucada, com o festejo, especialmente do Rio, que está fechando o carnaval, aí a gente já esqueceu disso, e eles estão lá para cumprir as funções deles e a gente as nossas. E tem isso também, né? São Paulo vocês abrem um carnaval e no Rio vocês fecham. A gente dividiu, na verdade, a passarela de São Paulo com o Bloco da Maria, né? No mesmo circuito, a Maria faz de manhã e a gente faz no começo da tarde, né? Como sempre foi no começo da tarde lá. E é legal isso também, que promove, além do intercâmbio de vocês, que já estão mais acostumados, mas eu acho que promove o intercâmbio de uma galera que foi de manhã para ver ela e, vou ficar aqui para ver o monobloco, e ao contrário, né? Eu acho que o carnaval é muito isso, né? Eu comento muito aqui que a minha coisa musical, eu acho que minha coisa musical foi péssima, mas meu repertório musical eu devo muito ao carnaval, assim. Eu acho que se não fosse carnaval, eu não ia escutar ciranda, eu não ia escutar maracatu, eu ia saber o que era, porque quando eu fiz produção cultural eu estudei, mas... E eu acho que isso é muito essa galera de vocês ali do início também, né? A primeira vez que eu escutei ciranda na minha vida, que eu lembro da pessoa falar, foi uma vez no Banga, com o Rodrigo Maranhão ali no aterro. Maracatu foi aquele maracatu que vocês tocavam também logo no início. E dali vai despertando e a gente vai procurando, né? Legal, que bacana. Eu imagino que essa coisa assim de repertório para vocês também, ainda mais ali, né? A gente volta para aquele início que a gente estava acostumado muito com carnaval de rua. Aqui no Rio era samba enredo, samba. E vocês trouxeram uma nova perspectiva, assim, dessa miscelânea toda de ritmos. Porque eu acho que isso vem até da parede, né? Uma parede que cria um monobloco, que cria essa criatura que acabou ficando muito maior do que o criador. Ali a gente já tinha esse interesse, né? Ali nos arranjos da parede, todos construídos através de muita percussão também, e das referências dos ritmos brasileiros, afro-brasileiros, afro-cubanos. Isso já estava muito presente nos arranjos dos nossos discos e nas nossas idas, né? A Plap muito cedo ficou muito querida em Pernambuco, né? A gente toca no Abril Pro Rock de 98 e a gente
tem uma receptividade inacreditável para uma banda que nunca tinha ido lá, e uma banda carioca, né? Foi muito bacana e acho que os caras identificaram isso, né? Tanto no Pena de Vida quanto no próprio Fazer o Quê. São canções minhas que estão nos nossos discos que tinham muitas assim, temperos de maracatu, homenagens a esses ritmos, né? Então, isso acaba indo parar no monobloco também, com maracatu atômico, com praieira, com a ciranda, né? Na verdade, ciranda é um ritmo que está no monobloco também desde o primeiro ano de oficina. No primeiro DVD, né, a gente grava com participação do Lenine em ritmo de ciranda. Foi quando eu me apaixonei pelo Lenine também, vou ser sincero. A suíte e eu quero botar no bloco na rua do Sérgio Sampaio, são em ritmo de ciranda, né? Então, enfim. Estavam ali nos ajudando a levar isso mais longe. Eu agora vou fazer a fã e vou cobrar que tá merecendo um showzinho da Plap aí, que tem muito tempo que não rola. A Flap já cumpriu suas missões. Pode ser, sabe, um dia, mas já cumpriu suas missões, já tem os seus discos, agora um legado muito trabalhoso que é o monobloco. Gente, é muita coisa, eu não sei como vocês dão conta de tanta coisa. Não, e a Plap, eu conheci a Orquestra Voadora num show da Plap, naquele show, aquela temporada que teve ali no Maitá, no Sérgio Porto. Né? Tinha escutado, eu acho que eu só não fui a um show, foram 4 shows, eu não fui a um só. E eu já tinha escutado falar da UV, né, da orquestra, mas nunca tinha visto, e foi um impacto, né, porque ali eles tocavam ainda com aquelas máscaras e tudo, assim, eu fiquei apaixonada, e no final de semana seguinte eu já estava catando aqueles ensaios do MAN pra ir. Muito legal. Que beleza. Foi bonito, aquilo foi bem bonito. Foram 4 convidados bem diferentes, mas foi muito, muito bonito aquilo. Foi muito legal, saudade. E eu acho que essa coisa também, a gente falou da fanfarra, da Orquestra Voadora, eu vou fazer aqui coisa de uns amigos que estão fazendo, a gente falou do Carnaval da Tijuca, a gente está fazendo aqui, foi sem querer, mas casou, vão ser 4 programas de Grande Tijuca, né? Foi a Ana Soares, que fala de moda no início, que é tijucana, Andar Animar semana passada, você, e a gente vai fechar com um bloco de uma galera, até tem amigos meus de escola, por coincidência, que estão fazendo uma fanfarra que só toca músico tijucano. Você tá eles vão começar a tocar lá Noite Severina agora. Beleza, eu quero ver isso, hein? Me chama. Não, eu tô perturbando eles pra cantar aquela tua música com Erasmo da Tijuca, que eu falei, gente, vocês tinham que começar tocando essa música, porque mais Tijuca... Tempo de menino. Isso. A canção foi feita para um filme chamado Praça Sans Pena, do Vinícius Reis, que é a história de uma família de classe média que mora na Sans Pena, é o Chico Dias, a Maria Padilha. É bem legal esse filme, é um filme muito simples, mas muito bacana, assim, de um cineasta que eu adoro, que depois fez o Homem-Orson, né? Vinícius Reis é um cineasta bem bacana. E essa canção foi feita para esse filme, depois eu regravo e batizo o meu primeiro disco Sem a Parede, que é o Tempo de Menino. Não, eu falei pra eles, vocês têm que começar com essa, porque eles começam ali daquela pracinha do Buchicho, né? Na Vargem. Eu falei, vocês têm que começar com essa música. E terminam com o Bêbado e Equilibrista. Então é que eu vou lá cantar com eles. Vou falar com eles. Quando a gente botar no ar, eu te mando também eles. Oba! A primeira coisa que eu falei foi, gente, vocês estão tocando o Pedro Luiz, né? Cair no swing também seria bom, tá? Hein? Seria legal em fanfarra. Acho que ia ficar maneiro. Pedro, para terminar, a gente está chegando aqui no fim, para dar aquela introdução no finzinho. A gente tem um momento, que a Gabi tá com a internet ruim, que é o momento dela, que ela faz a psicóloga, que a gente chama da nossa terapia de carnaval, que é o que o carnaval, dá aquela respirada, assim, de terapia, que é o que o carnaval representa na tua vida. O que o carnaval representa na minha vida? Eu acho que é o meu Réveillon. Na verdade, é o fecho de um ciclo e a abertura do outro, né? A renovação é quando a gente faz aquela catarse e deixa ali, deposita ali todo o trabalho de um ano, todas as alegrias, as frustrações, tudo fica por ali quando vê aquele desfile fechando o Carnaval do Rio com todo mundo
é intenso, né? Muito intenso, porque o carnaval da gente praticamente não para. Mas chega em novembro, dezembro, começa a ficar mais intenso e que só acaba quando o carnaval de todo mundo praticamente já acabou. Até o desfile das campeãs já acabou. Depois, gente, de novo. Então é realmente essa passagem de ciclo. É a passagem de bastão de um ciclo para outro. Eu falo, na minha terapia, eu falo muito isso pra ela. Eu falo, é meu rito de passagem. As pessoas se programam a roupa que vão usar no Réveillon. Pra mim, é a fantasia que eu vou usar no carnaval. Eu já tô montando a minha Rita Lee do Sargento esse ano. Isso. É isso. O Réveillon da praia, ele tem um pouco essa característica catártica também, até um pouco menos efusiva, né? Tem efusividade, tem contrições, tem gente que está mais orando, gente que está mais celebrando, batucando, vendo show, mas também tem isso, né? Agora, no carnaval, acho que tem um pouco mais essa coisa das pessoas perderem mais a linha. Eu acho que no Réveillon há uma reverência um pouco mais mais religiosa, mesmo que você não seja religioso exatamente, mas tem essa reverência. E o carnaval tem a irreverência. Isso eu acho que faz muita diferença no desapego de deixa tudo para trás, que realmente se no Réveillon tem um negócio pular 7 anos, ali a gente põe um tsunami de tudo que aconteceu durante o ano. Dar uma lavada no ano seguinte. A gente lava a alma, literalmente. Se chover, então, é literalmente mesmo. Lá em São Paulo, esse ano, foi lavar a alma. No terço final, foi debaixo d'água, temporal, e o desfile não parou e as pessoas não foram embora. Foi emocionante, porque também há 2 anos que não tinha desfile. Então, foi muito especial. Ter chovido foi muito especial também. A única vez que eu fui aqui no Rio foi nesse ano. Eu voltei da vibe de BH, né? Falei, não, agora eu vou no Rio, tenho que ir. E choveu. Assim, para todo mundo foi ruim, mas para quem não gosta de tumulto, quem tem medo, foi maravilhoso, porque foi um ano que choveu e não tava vários assim, meios de transporte, alagou vários lugares, aí eu fui, cheguei do meio pro final já, mas fui, perturbei a Bessa a Gabi pra ir, mas ela tinha saído do desfile das campeãs, estava tentando chegar em casa. Não, na verdade, eu acho que a minha internet tá boa agora. Consegui estabilizar aqui. Na verdade, estava saindo de intendente, porque eu sou baiana rata de intendente. Aí eu tinha desfilado, sei lá, em 4, 5 escolas. Não, intendente vai para intendente, que é o que? Acesso, não? Eu desfilei desse ano, né, específico, né? O Sábado das Campeãs era o grupo de avaliação, que é o último grupo de escola de samba, né? Aquele grupo base mesmo, né? Que é aquele grupo que não recebe subvenção, né? Nada, tudo vai lá na raça, né? E aí eu lembro que eu desfilei a noite inteira e aí caiu chuva, Pedro. Eu acho que só porque eu já estava lá, entendeu? Aí eu disse, gente, eu já tô molhada, eu vou pra casa pra quê? Vou ficar aqui mesmo. E aí a Nath falou, vamos, eu falei, amiga, não tem noção, você não tem a noção da quantidade de chuva que eu peguei. Porque eu fazia o seguinte, eu desfilava de baiana, botava uma roupa, aí meio que dava uma quebrada na chuva. Aí eu saía de uma escola e ia correndo pegar outra roupa pra me cobrir, entendeu? Pra não pegar tanta chuva, né? Então, eu não consegui ir, infelizmente não consegui ir, mas a Nath foi, a Nath falou, eu vou, eu falei, então vai, aproveita, entendeu? Aproveita que não vai estar tão cheio dessa chuva, foi uma chuva braba, né? Ainda terá muitas chances. Você tem que arrastar ela mais pro carnaval de rua. Tem que dar uma conciliada com a minha agenda de maratonista, mas eu vou, tô indo aos poucos, já no carnaval já tô indo mais bloco, né não, amiga? Legal. Assim. Às vezes então, faço bloco, depois vou para ensaio técnico, enfim, né? É isso. Legal. A Nath pegou meu momento, terapia, mas assim por causa da minha internet, né? Quem me golgou aqui foi a internet, né? Mas você não vai escapar do momento final. Oh, que bom. Momento. Beijo, Sandy Júnior. Porque a Nath, antes de ser fã de Monobloco, da PLAP, ela era muito fã de Sandy Júnior, entendeu? Então, esse momento, a gente botou o nome desse quadro de Beijo, Sandy Júnior. Você manda beijo para quem você quiser, Pedro. Eu vou mandar para o Júnior, por exemplo, da Sandy, que o Júnior posso mandar mais beijos, mas vou mandar para o Júnior, porque o Júnior é um cara muito interessante, muito conhecedor de muita música e surpreendentemente ele tinha na Mata Café, que é em São Paulo, ele tinha uma programação que ele fazia, que ele recebia vários artistas para tocar. Ele tocava bateria e era uma gig dele.
Ele com Milton Guedes, que é um grande músico e que já teve músicas gravadas por Sandy Júnior, inclusive, composições dele que são sucessos com o Sandy Júnior, fez essa ponte. E o Júnior conhecia muita coisa da parede, então quis tocar com a gente, é tudo um real, tudo vale a pena, cair no swing, foi muito, muito bacana. Então vai o meu beijo pro Júnior. E um outro beijo para outra. O Júnior me fez lembrar de outra figura que me surpreendeu quando tinha um monte de canções da Plap e consequentemente, canções minhas debaixo da mão, foi o Anderson do Molejão. Então, um beijo para o Anderson, que é um convidado que eu ainda quero levar lá no Monobloco para fazer aquela zoeira dele, aquela música maravilhosa, aquela fanfarra, aquele circo que ele sabe fazer como ninguém. Então, um beijo para o Júnior e um beijo para Anderson do Molejão. Levar o Júnior também, gente. Meu sonho é ver o Júnior num bloco de carnaval. Vamos articular isso aí. Não se esqueçam de mim, gente. Não. Botar você para fazer a cobertura especial. Não tem nem roupa para esse evento, gente. Do Molejão, cara, eu lembro que eu fui num show do Salgueiro, que Pedro, não tinha um tostão, né? Sabe aquela coisa, né? Pré-universitário, né? Que não tem dinheiro pra nada. Eu sei que eu saí completamente embriagada, varrendo a quadra do Salgueiro inteiro. Roubei a vassoura da mulher lá da faxina. Enfim, assim, vai ser um... Se rolar isso, cara, vai ser aquele momento. Eu acho ele incrível. Eu tenho falado muito com os parceiros, tem que trazer o Anderson aqui, porque eu acho que ele vai botar a massa no bolso ali, vai ser bonito. Vai ficar sensacional. O Júnior é minha coisa fã, né? Mas o molejo vai ser uma catarse, sim. Com certeza. Pedro, olha, papo tá bom, conversa tá boa, né? Mas carnaval tem seu fim, nosso papo também chegou no fim, Pedro. Então, primeiro queria te agradecer a presença e esse espaço final para você mandar o seu recado final para todo mundo aí e divulgar suas redes sociais. Também o momento do jabá, Pedro. Faz o seu jabá aí, fica à vontade. Brigadão pelo papo. Nath, Gabi, muitíssimo obrigado. Na verdade, já que estão falando de carnaval e de monobloco, inevitavelmente, eu queria dizer que as oficinas começaram agora em maio, então é a hora de você chegar lá para fazer parte dessa bateria incrível no carnaval de 2024, né? Quase 25 anos de monobloco já. Tem muita coisa bacana que vai acontecer, não só em termos carnavalescos, mas vem uma história muito bonita do monobloco aí. Então, cheguem para virar batuqueiro dessa oficina. Se nós conseguimos, todos conseguem. Cheguem lá, procurem pelo Instagram. Tem tanto pelo Instagram do Monobloco, né, oficial, quanto oficina do Monobloco. Você pode se informar e chegar lá para fazer parte dessa catarse junto com a gente. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. A gente amou o papo. Meu Pedro, obrigadão. Beijo. Olha, isso foi um verdadeiro plot twist. Esse momento beijo Sandy Júnior, né, não, Nath? Por essa você não esperava. Não, gente, eu vou falar. Nicole com certeza está me escutando. É quem guarda as confidências de Sandy Júnior comigo. Amiga, você já pensou na gente nesse show da Soul Funk com a Plap? A gente ia se acabar. Pois é, né? Então, as fãs aí de Sandy Júnior, né? Enfim, gente, olha só, pessoal. A gente vai continuar nessa vibe Tijuca, entendeu? Até na nossa entrevista já foi citado o nosso próximo convidado, né, não, Nath? E, Gabi, sem querer, né? Vai ser a vibe Tijuca no aniversário da Tijuca, né? Ó, a gente tá muito conectada com as coisas, mesmo sem querer. É a energia do momento. É isso aí, gente. Na semana que vem, então, a gente vai receber o Cordão da Tia Juca e a gente vai conversar bastante sobre essa ideia que surgiu, né, de uma fanfarra que vai tocar músicas de compositores da Tijuca. Então, gente, se preparem que esse bate-papo tá muito legal, entendeu? E na semana que vem a gente se encontra, beleza? É isso, galera. Até semana que vem. Beijo!